Boa noite, como estamos todos? Eu estou aqui, já são quase 7 horas da noite. Eu esqueci de trazer outro telefone aqui para cima para mostrar para vocês uma coisa que eu descobri hoje. Eu esqueci de trazer o telefone, mas eu prometo que eu trago outro dia, tá? Eu tenho que lembrar de trazer o telefone aqui para cima para mostrar para vocês o que eu descobri hoje, ontem ou hoje. Uma, um pessoal lá em Israel, um pessoal lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que eles têm um trabalho também de 24 horas de oração. 24 horas por 7 dias. É incrível. Lá na Califórnia. Interessante, né? São chuviscos, são os tais chuviscos que a gente fala, viu? Existem vários chuviscos por aí. Eu, eu queria ter trazido para mostrar para vocês. Ah, esqueci. Quer dizer, é um outro grupo, além daquele que eu falei, além do Muro das Lamentações aqui, que eu estou olhando agora, né? Eu esqueço que não é... De vez em quando vocês vão ver esse barulho. É o vento. Ouviu? É o vento. O vento que está fazendo esse barulho. Quando eu era novinha, adolescente, eu li um livro que chamava assim, como que é? O Morro dos Ventos Uivantes. E eu tinha uma paixão para saber onde que era esse lugar. Aí, quando eu cheguei na Escócia, eu descobri que era lá, né? Naquelas ilhas escocesas que tem lá em cima. Que esse livro foi baseado, esse romance foi baseado, ele era em inglês, foi traduzido para o português, né? O Morro dos Ventos Uivantes. Tem até um filme, eu acho, né? Desse pessoal, mas é assim mesmo, vocês ouviram o uivo? É isso aí. É aquela ventania que nós estávamos esperando, só chegou hoje, agora à noite. À noite, assim, agora à tarde, né? À noite porque já está escuro. Mas chegou agora lá. Então, no aeroporto eu estava seguindo os aviões pousando, estava uma maior dificuldade para pousar, fazendo assim, ó. Ai, meu Deus, se eu tivesse lá dentro, eu já estava até vomitando. E lá em Israel hoje, lá no muro, tá cheio de gente, gente. Eu acho que eles já estão começando a preparar alguma festividade, não daquelas oficiais, porque tem as festividades oficiais, né? E tem aquelas outras que são extras oficiais, né? Então, acho que eles já estão preparando. E antes dos dias de festividade, eles têm o jejum de um dia antes, eles têm os serviços de um dia antes. Então, acho que eles estão fazendo isso, sabe, gente? Porque tem muita gente lá, tanto do lado feminino como do lado masculino. Mas ainda está cedo lá, são 9 horas da noite, 7, 8, 9, são 9 horas da noite, então está cedo ainda. Mas como domingo lá é um dia normal de trabalho, o pessoal deve ter saído direto do trabalho, né? Quem ainda está trabalhando foi direto para o muro. Estão lá, rezando. Graças a Deus, né? Um foco a mais. Então agora eu sei que tem esse foco da igreja que eu li para vocês, né? Não é igreja, daquele lugar, né? Daquele pessoal que faz louvor o tempo todo. Tem aí de Israel, né? E tem agora esse outro que eu descobri hoje que eu descobri isso, a minha nora estava me falando sobre isso. Aí eu fui dar uma olhada e realmente tem lá essa equipe lá, eles são judeus messiânicos. Judeus messiânicos. Estão preparando já para a vinda do Messias. Eu vou segui-los a partir de agora. Eu vou segui-los para ver eles fazem online, né, as transmissões. Então, vou começar a segui-los também. Então, estamos estudando o livro do profeta Oséias. Estamos agora no capítulo 12, tá?
Deixa eu tomar aqui antes que comece a coçar demais. Hoje, conversando com um amigo meu aqui da Inglaterra, ele é inglês, estávamos conversando, né, no WhatsApp e eu passei para ele algumas informações, que ele é um pouco mais velho que eu. E aí ele falou, Mira, eu estou com os mesmos sintomas que você tem. E eu pensei que era a tal da tosse dos 100 dias. Eu falei assim, a minha tem mais de 100. A minha tem mais de ano. É, fez um ano agora que eu estou com essa tosse. Então é mais de 100 dias. O meu está sendo 365 dias, vai e volta, né? Mas ele também está com os mesmos sintomas. Ele falou assim, mas eu pensei que era porque eu estou acendendo a lareira, porque ele mora no interior, e ele mora num cottage, naquelas casas que ficam no campo. Ele é assim, um pouquinho mais abastado que eu. Então, ele mora no campo e ele tem a lareira, né? Ele pensou que era da fumaça da lareira. Eu falei, não, meu amigo, não é. É a consequência das vacinas que nós tomamos. Mas vamos lá, vamos estudar. Eu espero que eu não tenha nenhuma tosse nesse período, né? Vamos pedir ao Eterno para me dar uma garganta mais forte, né? Mas está passando, aquela crise maior está passando. Só à noite que eu ainda tô tossindo. Durante o dia, uma vez, duas no máximo. Quer dizer, está melhorando para quem ficava toda hora, né, gente? De hora em hora eu tinha uma crise, agora está melhor. Então vamos lá, está passando essa fase, né? Espero que ela dure um pouco mais que as outras, porque normalmente essa fase que eu fico bem, sem tossir, dura assim uns 25 dias, depois começa de novo, né? Mas vamos ver, vamos ver. Então lá, o pecado de Israel se chama esse capítulo, viu, gente? Efraim se apacenta de vento. Olha aí, ouviu? O vento está uivando. Efraim se apacenta de vento, segue o vento leste o dia todo. E multiplica a mentira e a violência. Faz aliança com a Assíria e manda azeite ao Egito. Tá vendo? O profeta estava dizendo, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão jogando pérolas aos porcos. Literalmente, Jesus que disse isso, viu, gente? O profeta não disse isso aqui não, mas eu estou dizendo, usando a metafórica de Jesus. Então, Israel estava fazendo a mesma coisa, estava jogando as suas pérolas aos porcos. Estava tentando comprar o Egito com azeite e tentando fazer aliança com a Síria, pagando imposto para a Síria. Tá? Então, o profeta estava dizendo que eles estavam apacentando com o vento. Sabe o que significa isso, né? O vento sopra onde quer. Pois é. E segue o vento leste o dia todo. Eles estavam olhando para o leste, pensando que do leste viria a salvação deles, que era a Síria. Pois é. O Egito estava no sul. Ele estava olhando para a Síria, pensando que a Síria ia salvar a pele dele. O Senhor também, com Judá, tem contenda. Castigará Jacó segundo os seus caminhos e a recompensará segundo as suas obras. É o que nós já falamos, né? O salário do pecado é a morte. Não foi isso que a Escritura fala? Não é isso que o Novo Testamento prega? O salário do pecado é a morte. Quem falou isso foi Paulo, né? Pois é, o salário do pecado é a morte. Consequências, né, gente? Você recebe aquilo que você semeia, colhe o que você semeia. Então, é o que o Senhor está falando aqui para eles.
Segundo as suas obras, vocês serão recompensados. E as obras que eles estavam fazendo não eram lá muito boas, né? Porque ele que falou, ó, e multiplica a mentira e a violência. Ai, ai, nem vou falar nada do Brasil agora, viu? No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. Ah, falando de Jacó e Esaú, né? No ventre pegou do calcanhar do seu irmão e pela sua força como príncipe se ouve com Deus. Está falando de Jacó. Lembra que quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, né? Ele queria nascer primeiro. E ele fez tudo na vida dele o tempo todinho para ser o primeiro, viu? Até que ele conseguiu comprar o direito de primogenitura de Esaú. Esaú vendeu. Mas como príncipe, ele lutou com o Senhor, né? E pela sua força, como príncipe, se ouve com Deus. Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e falou com ele ali. Betel, o monte da bênção, o monte onde Jacó pelejou com o anjo e prevaleceu. Lembra da história? Então. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. O anjo do Senhor visitou Jacó quando ele estava vindo para encontrar com Esaú. E Jacó estava com medo de que Esaú o matasse. E aí Jacó pelejou com o anjo e suplicou e chorou por uma bênção, porque ele sabia que se o anjo abençoasse ele, Esaú não teria força contra Jacó. E foi o que aconteceu. E o Senhor deu a Jacó a bênção que ele precisava para se safar contra o seu irmão Esaú. Converte-te a teu Deus, diz o profeta falando para o povo. Vocês convertam ao teu Deus. Guarda o amor e a justiça de novo. Bate na mesma tecla. Esse profeta Oséias, ele bateu sempre na mesma tecla, nos 3 princípios da bênção do Eterno. E ele está falando aqui de novo. Converte-te a teu Deus, converta-te a teu Deus. Guarda o amor e a justiça e em teu Deus espera sempre. Aqui ele acrescentou mais uma coisa. Ele falou, converta o teu Deus, volta para o Senhor Deus dos exércitos, pratica o amor, a caridade e pratica a justiça. E aqui ele diz mais uma coisa, espera. Espera no Senhor, o que significa que ele está dizendo, tenha paciência de suportar a vara da correção e espera a bênção. O mercador tem balança enganosa em sua mão. Ele ama a opressão. Aqui o profeta está fazendo a mesma coisa que falou Isaías, tá? Isaías mencionou várias vezes a balança injusta, lembra? Então, aqui ele está falando a mesma coisa, que o mercador, a pessoa que tem negócios, né, que vende para o povo, está tendo uma balança injusta. Está colocando pedra no feijão para render mais. O mercador tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. Diz Efraim, eu me enriqueci, adquiri grandes bens, fazendo falcatruas. Nem vou falar nada, né, gente? Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Isso é Efraim falando. Efraim estava pensando que Deus não estava vendo, né? Sabe aquela ignorância que eu já falei sobre ela aqui? Que a gente pensa que ninguém está vendo a gente fazer as coisas erradas. E a gente esquece que dentro da gente mora o Espírito de Deus, que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Não foi isso que Davi falou? Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração.
É. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Mesmo que você não peça, eles são do coração do homem. Então, aqui não adianta falar mentira, que Deus não vai cair nessa onda, né? Porque Ele sabe. Mas aqui lá vem a resposta do Senhor. Mas eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. O que o Senhor estava dizendo aqui, Jacó? Você habitou em tendas no deserto, não foi? Agora você construiu casas, palácios, até um templo em Jerusalém, e você construiu altares por tudo quanto é lado, né? Pois é, mas vocês vão habitar em tendas de novo, porque eu vou fazer vocês habitarem em tendas. Eles faziam as festas solenes, né? Até hoje ainda tem a festa, né? Dos tabernáculos, que eles habitam em tendas, né? A festa das tendas, que é uma semana que eles ficam morando em tendas. Mas e é isso que o Senhor está falando. Você não faz e te farei habitar em tendas como nos dias da festa solene. Nos dias das festas que eles iam para lá, eles habitavam em tendas para ficar lá, né? Então, eles vão habitar em tendas, mas não para a festa solene. Eles habitaram em tendas para poderem fugir. Fugir da vara de correção, que não adiantou, né, gente? Falei aos profetas, deles muitas visões, e por seu intermédio propus parábolas. O Senhor está dizendo aqui pelo profeta. O profeta Oséias está dizendo, gente, o Senhor está falando com vocês por profetas. Quantos profetas? Eu já disse para vocês. Só que a gente sabe, ó, o vento soprando. Só que a gente sabe que nós sabemos que veio aqui o conhecimento que foi gravado aqui no Torá, que nós sabemos são 4 profetas com certeza, que é Isaías, Miqueias, Oséias e Amós. Eu não sei se Jonas foi antes disso, porque Jonas também pregou contra Nínive. Lembra? Então, Jonas, mas eu não lembro se foi, eu acho que foi antes de tudo isso acontecer. Quantos profetas? Você está dizendo aqui, ó, falei aos profetas, deles muitas visões, o Senhor mostrando. Eu falei para vocês que Isaías via, Miqueias via. E por seu intermédio propus parábolas. O que Miqueias teve que fazer? Não foi? Não, Isaías foi andar pelado? Pois é. E o coitado do Oséias aqui não foi casar com prostituta para servir de parábola? Pois é. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles. Em Gilgal sacrificam bois, e os seus altares serão como montões de pedra. Gilgal, no Monte Gilgal, lembra quando a mulher samaritana falou com Jesus? Ela falou assim, aqui nesse Monte Gilgal que é o lugar certo? Ou é em Jerusalém, como diz os judeus? Porque na cabeça da mulher samaritana, porque isso aqui aconteceu 400 anos antes da mulher samaritana, tá? 450, quase 500 anos. Então, na cabeça da mulher samaritana, isso aqui ainda foi o que ela aprendeu, que lá em Gilgal era o lugar do sacrifício. Era a tradição do Reino do Norte, né? Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares serão como montões de pedra. Porque quando a mulher samaritana conversou com Jesus, não existia mais altares, existia o povo ia lá no Monte Gilgal sacrificar. Continuavam indo. Mas não tinha templo lá. Não tinha templo como tinha em Jerusalém, né? Nos sulcos dos campos. Ele está dizendo aqui que não é Gilgal iniquidade, quer dizer, o próprio profeta do Reino do Norte, estava dizendo que Gileade,
Não é Gileade de iniquidade? Pura vaidade são eles em Gilgal. Gilgal que é... Gileade era o lugar onde ficava... Era o território de Gilgal, da montanha. Tá? Então ele está falando de Gileade é uma vaidade. Porque o monte Gilgal, eles sacrificam, no monte de Gileade, eles sacrificam, o que chamava Gilgal, por isso que tem Gileade, vem de Gilgal. Sacrificam bois e ovelhas, etc. Né? E os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Quer dizer, o que ele disse é que os altares vão ser destruídos e eles vão cair nas valas que tem no monte. Todo monte tem aquelas valas, né? Aquelas coisas para até você agarrar para subir, né? Fica mais fácil. É isso que o profeta estava falando. As pedras dos seus altares vão rolar e cair nesses sulcos, nessas valas, né? Em português, mas a gente fala mais valas, né? Jacó fugiu para a terra da Síria. Ismael serviu por sua mulher. E por uma mulher guardou o gado. O que está dizendo aqui que as 12 tribos estavam fugindo para a Síria, pensando que a Síria ia livrá-los, né? Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Gente, a mulher naquela época não tinha valor nenhum, né? Falar que você parecia com a mulher era uma ofensa, tá? Era uma ofensa. Então, para ele dizer que Jacó era como mulher, era ofendendo os homens de Jacó. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito. Profeta, está falando aqui do profeta Moisés. E por um profeta foi ele guardado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Bom, o profeta que tirou eles do Egito foi... Não consegui não, gente. Veio. Foi Moisés. E por um profeta foi ele guardado. Agora, esse profeta aqui... Porque Arão não era profeta. Arão era sacerdote. Houve muitos profetas em Israel, né? Inclusive Elias e Eliseu. Ele pode estar se referindo a um deles, né? Que esses profetas vieram antes de Oséias. Ele pode estar se referindo a esses profetas, né? Tanto como Samuel não foi profeta também. Samuel, ele foi juiz. Esse aqui, por um profeta, foi ele guardado. Israel foi guardado por um profeta. Foram tantos os profetas, né, que surgiram de Israel, das tribos de Israel. Mas eu não sei que profeta específico aqui ele está se referindo. Não sei, honestamente eu não sei. Efraim muito amargamente provocou a ira, e o seu Senhor deixará sobre ele o seu sangue, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Uau! Mas o Senhor, tá difícil isso aqui, viu? Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. Foi Moisés.
e por um profeta foi ele guardado. A não ser que ele esteja se referindo a Moisés ainda, né? Efraim muito amargamente provocou a ira, porque o povo de Israel provocou Moisés a ira muitas vezes, né, gente? Tanto é que aquela vez que o Senhor falou para ele falar com a rocha e ele bateu na rocha, porque ele havia feito isso antes, porque o Senhor tinha mandado ele ferir a rocha, mas dessa vez o Senhor mandou ele falar com a rocha e ele feriu a rocha. E por causa dessa atitude, ele não pôde entrar em Canaã. E o seu Senhor deixará sobre ele o seu sangue e fará cair sobre ele o seu opróbrio. É, eu não vou me atrever a tentar decifrar o que o profeta está dizendo aqui, porque realmente é um texto um tanto quanto. Realmente uma parábola complicada essa aqui, viu, gente? Eu vou dizer para vocês, porque eu não sei. Efraim muito amargamente provocou a ira. Isso aí eu sei que Israel vive provocando a ira do Eterno, né? E o seu Senhor deixará sobre ele o seu sangue, que o seu Senhor, se esse Senhor está em letra maiúscula, então significa que é um ser espiritual. O seu Senhor deixará sobre ele o seu sangue. Sobre quem? Sobre Efraim. O sangue de quem? Ele deixará sobre ele, sobre Efraim, o seu sangue, o sangue do profeta? E fará cair sobre ele o opróbrio do profeta. Quer dizer, talvez seja isso que o Senhor está dizendo para Efraim, que Efraim vai pagar pelo que eles fizeram com Moisés. Porque Moisés não pôde entrar em Canaã por causa do povo, por causa da ira que eles provocaram Moisés. Eles vieram provocando Moisés desde que eles saíram do Egito. Desde que eles saíram do Egito, eles provocaram Moisés. Primeiro falaram, não, aqui está muito difícil, eu preferi ser escravo no Egito. Gente, Moisés tinha sofrido todas aquelas. Você imagina enfrentar Faraó? Moisés havia saído do Egito 40 anos. Por 40 anos, Moisés estava fora do Egito. Mais de 40 anos. Porque quando Moisés teve aquele acidente de ir contra aquele rapaz, Moisés devia ter uns 20 e poucos anos. Aí ele teve que fugir. Ele foi para umas tribos que existiam perto lá do Egito. E ele comandou e foi rei desse povo durante os 20 anos. Aí esse povo resolveu ter um rei deles mesmos. Aí Moisés resolveu, com seus homens, deixar aquele povo. E aí ele foi para Padan-Arã, onde ele foi trabalhar para Jetro. Tá? Ele foi servir a Jetro. Ele e os homens que estavam com ele, que eram os fortes de Moisés, né? Eles eram também egípcios. E aí ele foi para Badana. Ele ficou 20 anos, então foi 60 anos depois, Moisés voltou para o Egito. Ele tinha 80 anos quando ele voltou para o Egito. E quando ele saiu do Egito, ele tinha uns 20, 25 anos. Então, voltar para o Egito foi difícil para Moisés. Moisés estava estabelecido já, ele estava bem onde ele estava. Mas o Senhor o comandou e o mandou para lá para salvar o povo, porque o Senhor disse, eu ouvi a voz do povo, o clamor do povo, e estou mandando você para tirá-los do Egito. Então Moisés, ele teve que renunciar a muita coisa e sofrer muito para chegar lá. Muito. Porque enfrentar Faraó não foi fácil para Moisés. Talvez esse Faraó que ele enfrentou era filho daquele que foi criado com ele.
porque o que foi criado com ele, por céu, já tinha morrido, porque eles viviam muito pouco, né? Moisés viveu mais porque Moisés tinha uma estrutura de fé, ele era muito forte. E Deus o preparou para isso, né? Mas, talvez seja Moisés, viu? Talvez o Senhor esteja referindo que ele vai cobrar das 12 tribos, o sangue de Moisés, do profeta, que tirou eles e teve que pagar um preço tão grande, inclusive de não entrar na terra prometida, por culpa da murmuração do povo. Depois daquela confusão toda, ainda teve o boi lá, né, o bezerro de ouro que eles fizeram lá, e Moisés teve que descer, ainda quebrou as tábuas da lei, né, quando ele viu o que o povo estava fazendo. Ele se irou tanto que ele quebrou, ele jogou as pedras no chão. Que Deus havia escrito. Então, realmente, pode ser que seja isso. Que Deus iria cobrar deles, das 10 tribos, o sangue e o opróbrio de Moisés. Vamos ver de novo esse para a gente encerrar? Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito. E por um profeta foi ele guardado. Porque quantas vezes Moisés disse, Senhor, me mata, mas preserva o povo? Pois é. O profeta guardou o povo. Efraim muito amargamente provocou a ira. E o seu Senhor deixará sobre ele o seu sangue. O seu Senhor, o Senhor de Moisés, deixará sobre o povo o sangue de Moisés. E fará cair sobre ele, sobre o povo, o seu opróbrio. Não era pouco então não, né, gente? A culpa de Israel era grande. Não só com os altares que eles haviam feito, não só com a mentira, não só com o suborno, não só com os assassinatos, não só com a falta de justiça, os juízes que estavam julgando erradamente, inocentando o culpado e culpando o inocente, todas essas coisas Israel estava fazendo. E o Senhor já havia dito, e ele disse que eu mandei os meus profetas e vocês não ouviram. Eu acho tão gostoso ouvir esse som. Tem gente que não gosta não, tem gente que tem medo. Eu adoro esse som do vento. Vai ser a noite inteirinha, porque a ventania está forte. Então tá, gente, terminamos o capítulo 12. É um capítulo curtinho, mas a gente veio conversando, né? Então aí demorou um pouco. O pecado de Israel, e depois o capítulo 13, é outro capítulo pesado. A ira do Senhor contra Israel. Vamos que vamos. Aprendendo a cada dia. E tentando evitar cair no mesmo pecado. Fiquem com Deus, tenham um bom final de domingo. Tchau, tchau.